Povo e povo, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro aqui pela rede social, aqui no Facebook. Lembrando a todos e a todas que vivemos um tempo em comum, onde temos aí uma situação de vida que não vale a pena nem comentar, não é isso? Ainda falando desses dias de país em crise, de mundo louco, onde o tomate está custando mais de R$10 o quilo, onde a cenoura também. Daqui a pouco o chuchu vai estar R$10, se não tiver já R$10, não é isso? Mas olhando para a realidade do dia a dia, hoje, pela manhã, acessando o YouTube para nós depois, nós vimos lá mais um vídeo de um centro dito católico, atacando mais uma vez um outro católico. Interessante como tem algumas pessoas, alguns grupos da própria igreja, né? Também acontece na igreja evangélica, também acontece isso em alguns lugares de nossas sociedades, onde pessoas do mesmo time torcem um contra o outro. É muito comum isso. A gente fica indignado, por quê? Porque não tem sentido. Você vê aí algumas pessoas invocando para si um título de mais católico ou mais católico que o Papa até mesmo. E aí você vê também na política, um político reclamando o direito de ser mais honesto do que o outro. É parecido isso, né? Mas também olhando aí de forma muito direta a minha solidariedade e a minha colaboração e fraternidade com o amigo Rafael Costa, da Arquidiocese de Niterói, que está sofrendo aí uns ataques aí que não tem nada a ver. Eu acho que a gente fala aí do mandato de Pio XII, não, porque está lá. Gente, por que também não está lá também, que a gente não pode contribuir, colaborar com políticos injustos? Eu fico olhando aí, como que nós, eu falo nós, eu e você, você e eu, como nós conseguimos ficar inerte diante de tanta miséria e de tanta desgraça que esse país está passando. Diante de tanta situação, temos aí o aumento do ônibus, aumento do valor do ônibus, da passagem, o aumento do valor da passagem do trem, e os aumentos estão acontecendo, a gasolina chegando a R$10 em algum lugar do país, de acordo com as informações que eu recebi no Acre ou no Amapá, a gasolina R$10. E nós, que país é esse que não... Voltamos, não se questiona sobre a sua verdadeira vocação de crescer. Aí ontem eu postei uma mensagem, uma história de Miriam então, e o que me deixou mais indignado foi a posição de alguns ditos seguidores do Lula ou da esquerda, bem feito para ela. Como que nós não podemos nos indignar, não devemos nos indignar diante de uma tortura que uma pessoa sofreu? Não interessa se é de direita ou de esquerda, se é de centro ou se não é nem cristão. A gente olha para isso com um olhar de assim, aonde nós vamos chegar. Ano de eleição, nós temos aí, por exemplo, eu mesmo já perdi a razão esse ano. Atualmente eu tive uma situação que eu perdi a razão. Fiquei indignado com tanto de mentira, de tanto de fake news que uma pessoa pronunciava falando que na Venezuela não tem mais cachorro, porque na Venezuela já comeram todos os cachorros, porque não tem mais o que comer. Alguém falou, também lá, nós temos aí o roubo do isso, mas ninguém enxerga o que está acontecendo atualmente. Ficamos com um olhar parado de 2014 para trás, ou 2016 para trás, e esquecemos de olhar a atualidade. Onde nós temos aí um defensor da família, casou 3 vezes, um filho com cada mulher, e o pior não é isso, o mais indignado ainda, aí eu vou meter o pau, eu quero mais que venha falar comigo e me joguem como eu nesse caso. Como que vocês, bispos, aí eu falo para os bispos da CNBB, autorizam a comunhão de um cara que é segunda união? Na minha paróquia tem um bocado de gente de segunda união que não pode comungar porque os fariseus de plantão não permitem. E aí o cara vai numa missa, vai na filha da comunhão, tudo bem. Diz o direito canônico, diz lá a regra da igreja, que não se nega a comunhão a ninguém. Beleza, eu concordo. Mas como que não se emite nenhum tipo de nota da parte da igreja católica falando da sua doutrina? Não estou dizendo que eu sou mais santo ou mais puro do que ninguém. Eu também não sou exemplo para ninguém. Pelo amor de Deus, não me sigam nesse exemplo de moralidade e de respeito. Eu deixo bem claro isso. E eu sempre falo isso, baseado num amigo que dizia que nós nem sempre somos 100% honestos. 100% honesto, 100% sem defeito é Jesus de Nazaré. E mesmo assim ainda crucificaram ele. E aí eu fico olhando para as atitudes. Na segunda-feira teve um evento no Cristo Redentor, um evento grandioso, onde o presidente, de acordo com as notas que nós recebemos, o presidente queria um momento íntimo de oração no Cristo Redentor. Chegou lá, era um evento político. A gente fica olhando assim e fica pensando que tipo de atitude nós, como cristãos, podemos tomar. Não, vamos atacar a Dona Ani, vamos atacar Não, fazer nada.
O que nos cabe, como cristãos, é se questionar, não imitarmos as mesmas coisas, não fazermos igual. A hipocrisia religiosa. E eu fico olhando aí a presença e a realidade de muitos que se dizem reserva moral, aqueles que ficam nas missas, sobretudo alguns ligados a movimentos dito de casais de família, que ficam perseguindo quem tem segunda união, quando está aí o cidadão que se diz presidente, é um camarada que foi votado, eleito, ele está lá e ninguém fala nada, ninguém se indigna, como é que pode comungar, ninguém fala nada. Eu já vi pessoas tirar outra pessoa da fila, na fila da comunhão, por causa que a pessoa está em situação de pecado. E o pecado aí é só o dos outros, o meu não é pecado, o seu não é pecado. Essa é a visão. O evangelho de hoje traz para nós uma reflexão baseada mais ou menos nisso aí. O evangelho de hoje é baseado mais ou menos nessa vertente aí que nós estamos levando. Evangelho de João, capítulo 8, versículos, deixa eu ver aqui agora, 51 ao 59, é que a gente está aqui gravando aqui, a gente tem vezes quando a gente dá uma derrapada bem grave aqui no sistema. E a gente fica muito indignado, por quê? Porque existe da nossa parte uma falha de quê? Uma falha às vezes em julgar, em condenar. Eu concordo que não se pode julgar nem condenar ninguém. E aí eu fico olhando aí um centro, que eu não vou dizer o nome todo para não me processarem, que agora tudo eles querem processar, atacando o Rafael Costa, dizendo que o Rafael Costa, o grande irmão lá de Niterói, é isso, é aquilo e aquilo mais. Que o comunismo, o socialismo, o diabo 4 é a pior coisa que tem. Quando você vê o capitalismo que está produzindo no Brasil, quando você vê um presidente filiado ao PL, Partido Liberal, aí alguém falou que é partido, não vou dizer também para não ser processado, você pode dizer, eu não posso, partido liberal, que diz conservador. Interessante que Jesus, nesse contexto aqui, ele entra no conflito, estamos chegando já no domingo de Ramos, aonde ele entra em conflito com os donos de gado e gente daquele tempo, com os cristãos de direito, os cristãos, os homens de bem. Interessante que aqui Jesus fala, eu sou. E quando ele fala que é mais antigo do que Abraão, quando ele traz dizendo que ele está antes de Abraão, você vê o deboche. Ué, como é que pode isso? Eu até entendo e respeito, aí eu vou fazer um parêntese, mais um parêntese no nosso vídeo, é um parêntese em nossa fala, e eu vou dizer isso bem claro, quando eu olho para o contexto da época. Por exemplo, se chegar alguém e dizer para mim, eu estou aqui há 300 anos, eu vou olhar e vou debochar também. Imagina você ouvir um homem de 30 anos, 20 e poucos anos, dizer, olha, eu antes de Abraão já sou. Mas o que marca esse evangelho é o versículo onde Jesus diz, eu sou. O único ser que diz que eu sou é Deus. Porque você entra no contexto teológico do Javé, do Adonai, do Elohim, do Deus Criador, não é? Do Deus poderoso, Deus Salvador, Deus que nos chama a vida. Esse Deus que ele apresenta-se no Êxodo a Moisés e diz, Moisés, eu sou. Diga que eu sou. Né? Eu sou. Jesus diz bem claro aqui no versículo 58, dizendo, eu sou. Jesus, em verdade vos digo, eu sou. E esse eu sou, no contexto judaico, é uma grande heresia. Ou seja, dizer eu sou. Eu sou quer dizer, sou Deus. Então, eles tentam agarrar Jesus e apedrejar Jesus. Ainda hoje, nós estamos aí com grupos e pessoas querendo agarrar e apedrejar Jesus. Até hoje, nós temos aí pessoas que ficam invocando o direito de cidadãos de bens, o direito de ser chicote nos outros. Hora nenhuma eu estou aqui dizendo para você que agora nós temos que agora romper com esse sistema. Não é agora, era ontem para romper com o sistema. Um sistema moralista, hipócrita, um sistema onde você tem claramente uma natureza, e vamos dizer assim, uma natureza muito covarde. Você vê, por exemplo, um cidadão que se diz youtuber, ex-policial militar, também não vou dizer o nome para não ser processado, que diz ser o cara assim assado, e chega lá na internet e consegue 200 patrocinadores. 200 patrocinadores. Por quê? Porque ele diz que vai fazer acontecer. E aí quando vai investigar, o camarada tem relação sexual até com menina de 15 anos. E nós achamos isso bonito. Eu falo nós porque toda a sociedade não se fica indignada. E aí quando Jesus chega para os fariseus, ontem, no evangelho de ontem, que ontem foi 8, 31 a 42 de São João, quando Jesus disse, olha bem o que está acontecendo, olha bem, olha nesse contexto. Olha bem, até filhos, até pedras podem ser filhos de Abraão.
Vocês ficam dizendo que são muito bons, mas na verdade vocês são indignos. A gente olha para nossas práticas, eu falo nossa porque eu entro nesse grupo, eu sou da sociedade, eu sou parte, eu sou culpado e criminoso, assassino, bandido, como todo cidadão brasileiro é. Por isso nós somos condenados a pagar a pena de não ter emprego, de não ter saúde, de não ter dignidade. Aí ontem eu recebi um comentário de uma pessoa que é espírita e ela falando que a Miriam Leitão está pagando o karma dela. Eu falo, poxa, engraçado, então nós brasileiros estamos pagando nosso karma também, porque não dá para entender, num país como o nosso, onde nós temos tudo, onde somos, vamos dizer assim, a melhor e a maior potência, nós não temos aqui nenhum tipo de vamos dizer assim, situações complicadas da natureza. O que nós temos hoje de enchente, o que nós temos hoje de desmoronamento é culpa nossa. Nossa de quem? Nossa, eu, cidadão também dos governos, que não fizeram o seu papel, que não fazem o seu papel. Nós temos uma ocupação irregular do solo, nós temos uma ocupação irregular das cidades, nós temos tudo isso, ainda temos a falta de educação nossa, que nós jogamos lixo, jogamos papéis, jogamos garrafas, tudo por aí, e aí a natureza cobra. Você veja, por exemplo, a cidade onde eu moro, o Rio, né, a Baixada Fluminense, nós temos tudo isso sendo tomado por uma situação de vida que não dá para entender. O evangelho de hoje, quando você vê aí, quando Jesus fala de Abraão, né, é que ele fala de Abraão e ele fala no sentido pleno, e diziam, olha, agora ele está com demônio. Nós temos essa necessidade de experimentar a vida, experimentar a morte, experimentar a dor, experimentar a alegria. Nós temos a necessidade de viver. E aí entra o contexto. E quando os judeus perguntam para Jesus quem ele pretende ser, a resposta dele é eu sou. O evangelho de hoje ainda nos questiona se de fato nós estamos do lado dos judeus que querem apedrejar Jesus ou de fato nós estamos do lado de Jesus que entende o eu sou como dizendo ele é Deus. A gente ainda olha para esse sentido pleno do evangelho de hoje e fica indignado porque tudo isso acontecendo e nós ficamos quietos. Aumenta a questão da dignidade humana sendo colocada em último lugar, a questão do ser humano ser tratado como coisa. E você vê aí uma situação que eu evitando falar, daquela jovem que sofreu, vamos dizer assim, entrou numa situação de vida onde, vamos dizer assim, de forma muito assim simples, que ela se envolveu com uma pessoa e foi lá, e aí o marido pegou, a pancada comeu. Hoje o camarada é tratado como um herói. Ele é visto lá na rede social, sendo colocado como evidência. É um homem que está ganhando status. E o que nós falamos? Olha, meu Deus do céu, que coisa horrível. Não, você vê mulheres beijando o cara. Ou seja, o errado está certo. E aí querem dizer, não, nós somos cidadão de bem, nós somos pessoas de bem, nós somos ligados ao grupo tal. E você vê o morarismo da hipocrisia farisaica. E isso vale em todos os níveis. Isso vale em todos os espaços, seja nós, povo de Deus, seja outros que não são do parte do povo de Deus, em todos os níveis. E interessante que o evangelho de hoje ainda nos coloca nesse patamar. Que tipo de pessoa sou eu? Que tipo de ser humano sou eu? E Jesus, quando questionado, quem é você? Talvez a pergunta que tem que ser feita hoje, para nós cristãos, quem somos nós? Se nós somos ou se nós não somos nada. Na atual conjuntura política, social, teológica, moral, religiosa também, nós somos tratados como ninguém. Somos tratados como uma coisa, como um projeto, será como o que vocês quiserem definir. Agora, a gente ainda fica mais indignado ainda, porque você percebe claramente as perseguições acontecendo. Se você pensou diferente, a perseguição acontece. E existe a perseguição velada. Fala assim, ó, fulano aqui não, ciclano aqui não. Fulano não pode ser chamado. E eu digo isso que aconteceu comigo recentemente. Alguém citou meu nome numa reunião e eu digo para vocês, alguém falou assim, não, Daniel não chamou Daniel não. Legal, obrigado, eu soube já chegou mensagem para mim já. Seus incompetentes, porque são incompetentes, mas não tem coragem de chamar o competente, embora não seja tão competente como eu acho que eles são. Embora a gente olhe claramente a perseguição acontecendo, vocês souberam aí que eu coloquei para vocês semana passada e coloquei na semana retrasada recebi um e-mail dizendo que tinha vídeos, fotos, etc e tal que queriam chantagear. Não conseguiram porque não tem nada que desabone a minha conduta. Tentaram, mas não conseguiram. E aí tudo bem, na quinta-feira começou os ataques às minhas redes.
tentaram puxar, rastrear a minha conta no Google, tentaram puxar meu WhatsApp, clonar meu WhatsApp, tentaram invadir o Facebook, tentaram invadir lá o Instagram, e agora eu estou esperando tentar no Twitter. Não tentaram ainda não, Twitter por enquanto não. Se tentaram, talvez até conseguiram, eu nem sei. A gente vê claramente como existem as perseguições acontecendo. E você, quando entra no Evangelho de Jesus de hoje, Jesus apresentando o projeto do Pai, a gente, quando apresenta o projeto de Deus, vai ter perseguição. Se nós entrarmos de acordo com o sistema, seja ele de esquerda ou de direita ou de centro, ou do raio que o parta, você vai ser perseguido. Quem tenta fazer o certo sempre é visto como errado nesse país chamado Brasil. Quem tenta acertar sempre vai ser visto como aquele cara que só faz coisa errada. O Evangelho de hoje, quando você vê aí João 8, 51 ao 59, é o Evangelho que nos questiona se de fato nós estamos aqui, nós somos a igreja que está levando pedrada, ou somos a igreja que está recebendo elogio de prefeitura, recebendo elogio de prefeito, de prefeita, de deputado e senador. Interessante ainda que a perfeita comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa comunhão da Trindade, é uma comunhão que nós devemos invejar e imitar. Nós, como povo de Deus, para que possa nós caminharmos inteiramente para a salvação, para a terra prometida, para o seio do pai Abraão, como diz os judeus, para se encontrar plenamente na dignidade. E nós vivemos uma sociedade onde fala, sabe quem sou eu? Eu sou o fulano, sou o doutor Beltrano, sou o doutor Cicano. Por favor, me chame de doutor. Eu ouvi uma vez de um idiota, e a palavra idiota aqui, com todo respeito aos idiotas. Também somos chamados, nesse tempo, a mergulharmos na paixão de Cristo, na Páscoa, na ressurreição. Ver o novo dia acontecer. E aquilo que a gente canta aí nos cantos católicos, quando falamos irá chegar o novo dia, lá de Apocalipse, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. Permanecer nessa alegria, nessa esperança. Aquilo que eu ouvi ontem também de uma amiga dizendo que é preciso manter a esperança, é preciso aquilo que Paulo Freire criou, o verbo esperançar. Abraão, que não viu Jesus como nós vimos, como nós temos acesso na Eucaristia, na sua palavra. Abraão, que esteve prefigurando ao povo de Deus, o grande pai da fé nosso e também do povo judeu. Ele participa de forma plena no acontecimento da vida. Nós olhamos claramente para o modelo de Isaac, o modelo de Jacó, o modelo desses homens e mulheres que viveram antes de Cristo, mas viveram pela justiça e pela paz. Viver plenamente no poder de Abraão envolve, sobretudo, olhar para o nosso cotidiano. Abraão, o pai na fé. Abraão, o homem que ouviu e seguiu a vontade de Deus. A fé é um combate pela vida. Ou você combate pela vida, ou você combate pela morte. E combater pela morte é combater pelo medo. E aquilo que Francisco Agostinho diz, eu já ouvi de Francisco Agostinho algumas vezes, o contrário de fé não é desfé, é medo. E nós temos medo, nos falta fé. Fé para combater o sistema que está aí instalado, seja pelas milícias, seja pelo tráfico, seja pelo poder instituído na mão de alguns milicianos, seja pelo poder também instituído nas instituições eclesiásticas, onde se vê mais o dinheirismo do que de fato o cristianismo. A fé enfrenta a morte. E é interessante que não é você viver a fé somente no domingo, com aquilo que Dom Oscar Romero fala das semanas injustas. Domingo estou na missa, todo belo e bonito, dando comunhão, que é missa de comunhão, pregando no catecismo, quem é catequista, pregando na missa, quem é padre, quem é diácono, quem é bispo, mas no meio de semana vive fazendo o inferno na vida dos seus funcionários, do seu povo, dos seus amigos, daqueles que você ama. A fé abre uma esperança, abre uma certeza. E, na verdade, a fé não pode estar presa ao muro das lamentações. Aquilo que Quininha fala, Quininha da Diocese de Volta Redonda, fala pra gente, não podemos ficar presos no muro das lamentações, lamentando que antigamente nós tínhamos isso ou tínhamos aquilo, mas devemos estar presos a uma brecha da esperança, a uma brecha da certeza que a vida vai melhorar. Por isso, eu falo aqui, depois me processem se quiser, eu vou votar 13, eu vou votar Lula, eu vou votar PT, porque eu não vou votar em cara que é ligado à milícia, em cara mentiroso. Ah, mas o Lula é mentiroso. O problema deu, então deixa eu votar no Lula assim mesmo. Não dá pra votar. Não dá pra votar em um camarada que debocha da fé, debocha da nossa coisa. Vai pra igreja evangélica, se batiza lá com o pastor que está preso hoje. E depois ele vem para a igreja católica comungar, fazendo uma miscelânea da fé, debochando, abraçando todos e todas para poder se dar bem. O ide, o existir, o eu sou, é algo essencial na vida do cristão. Abraão, com tantos e outros servos, ele sempre trabalhou no sentido de trabalhar na justiça.
A obediência, ela tem que ser uma obediência ao Deus da vida, não ao Deus da morte. A obediência religiosa não pode ser uma obediência cega. Não pode ser uma obediência voltada para aquela famosa frase, aquilo que eu escrevo na minha monografia, que eu escrevi sobre a espiritualidade de Cordeiro. Ou seja, o bispo mandou, vamos calar a boca. O padre mandou, vamos calar a boca. O diácono mandou, vamos calar a boca. O presidente mandou, vamos rezar pelo nosso presidente. Eu vou rezar para que ele possa sair logo, para fazer bem para o país, para que o país possa crescer novamente, porque já se viu que com ele não dá para caminhar. Vamos rezar sim para que ele perca as eleições. Vamos rezar sim para que o país possa voltar a crescer, para o povo parar de sofrer, para acabar com a fila do osso, para acabar com o desemprego. Essa é a nossa vocação. Talvez o que nós não entendemos nesse tempo é que todos nós somos chamados a olhar para essa realidade. Não olhar a realidade a partir da realidade nua e crua, mas a partir do aspecto da fé e da esperança. Bom, eu paro por aqui lembrando a todos e a todas que nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, ainda desempregado, indignado pelas perseguições sofridas, indignado pelas canarices de alguns canárias, que nós não podemos dizer o nome para evitar processo, indignado pela pouca vergonha de uma meia dúzia, indignado mesmo com esse sistema excludente, canária e covarde que nós fazemos parte. Porque eu não vou dizer que eu sou de outro planeta. Aquela famosa frase protestante, eu não sou do mundo, eu sou deste mundo e desta realidade covarde e canária. Dessa realidade onde se planeja e se arma contra o irmão. Onde se planeja e se arma contra o irmão para assassiná-lo de forma plena e socialmente. Dessa sociedade canária e covarde, onde nós somos omissos. Eu com a minha omissão, você com a sua, somos todos pecadores em nossa atitude. Lembrando ainda que Deus quis mostrar que seu filho Jesus veio para ser parte da sociedade. E ele foi ser parte, nasceu da Virgem Maria, foi filho de José também, viveu no meio daquele povo, mas não agiu como aquele povo. E nós devemos mirar no seu modelo para poder viver dignamente. Nós estamos ali para poder imitar Jesus. E imitar Jesus envolve também sofrer a imolação, sofrer a morte. Aquilo que Leonardo Boff fala. Hoje, o assassinato não é mais nas fogueiras da Santa Inquisição. Hoje a fogueira é social, a fogueira é moral, a fogueira é local. E a fogueira de forma muito plena, nesse tempo de Páscoa, nesse tempo que nós vamos chegar à Semana Santa, é a fogueira daqueles que compõem o sistema, daqueles que falam em nome do Cristo, daqueles que falam em nome de Deus, daqueles que falam dizer ser cidadão de bem, daqueles que se acham moralmente mais dignos do que a gente, quando na verdade são tão ou mais indignos do que a gente. O Evangelho de hoje nos coloca nessa pergunta. Jesus fala, eu sou. E você, quem é? Bom, lembrando que estamos numa pandemia, então, por favor, quem puder, fique em casa. Não tem motivo para ficar fazendo aí bailezinho, multidão. Mas se tiver, por favor, não deixe de usar máscara, multidão, lugar fechado. O vírus ainda está no nosso meio. Ele ainda está matando. Então, por favor, e quem tem que tomar a quarta dose, não deixe de tomar a quarta dose. Toda vez derrubo o microfone. Aqui é uma tradição já, no finalzinho derrubo o microfone. Lembrando a vocês que se cuide um do outro. Lembre-se sempre de cuidar de quem você ama, pois o dia é só hoje. Obrigado a você pela presença. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Wellington Salvador, meu eleitor aí, eu sou candidato. Vamos lá! Candidato não sei o que ainda, mas você é candidato. Bom dia!